Boa noite a todos, no nome de Jesus. Deixei o Moedas tocar só 2 vezes, né? Da outra vez que o pastor Osmar esteve aqui, ele tocou umas 4 vezes, né, Moedas? E o pastor nada de aparecer, né? Graças a Deus não tem ninguém me apertando aqui atrás, né? Nós estamos livres para pegar a verdade, a mensagem, né? Estamos num só Espírito aqui nesta noite. O Espírito Santo tem liberdade para falar, né? Todos estamos unânimes, crendo na mesma coisa. Amém? Uma boa noite a todos. Deus abençoe todos vocês aqui presentes, todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a Escritura que está no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 40. O versículo 40 até o 42. Amém? Todos têm aí? Quem não tiver, somente ouça. Então, São João 1,40 diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, para falar das coisas do Senhor, para averiguar, Pai, a situação, a condição da nossa alma em Tua presença, Senhor. Que possamos refletir ao ouvir a Sua palavra, que possamos permitir o Espírito Santo falar no nosso coração, mostrar os nossos erros, Pai, tirar a incredulidade do nosso coração. Ó Pai, nós sabemos que o tempo é tardio demais, Senhor, para desperdiçarmos tempo em somente ouvir, Pai. Estamos aqui para ouvir, crer e obedecer. Por isso, meu Deus, eu oro em favor desta congregação aqui e da congregação invisível, Pai, que está através da internet, que cada um possa se conscientizar do momento sério em que vivemos, aonde o Senhor irá tirar um povo da terra sem ver a morte, Pai. E nós estamos aqui crendo, Pai, seriamente nisto e cremos que fazemos parte deste povo, Pai. Por isso, que o Senhor venha com seu grande poder tirar toda a culpa do pecado do coração arrependido, Pai. Que haja aqui nesta noite, Pai, uma confissão sincera dos corações para com o Senhor. E que o teu grande Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, entregamos este culto ao Senhor, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém. Podeis assentar. São João 4, eu vou ler mais uma escritura aqui, os irmãos somente ouçam. São João 4, 25 diz assim: A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Amém? E mais para frente, ela testifica, né, do Messias que ela havia achado. Eu li essas escrituras e nós vamos falar um pouquinho mais em torno do assunto de ontem, se Deus permitir. E nós vamos falar um pouquinho sobre nós achamos o Messias, tá certo? Nós achamos o Messias. Aquela mulher havia achado o Messias, né? Os gentios tinham uma promessa também, porque Deus disse que os gentios nunca tinham visto o Messias. Deus tratou com os judeus, tá certo? Como nós falamos ontem, veio manifestando em partes, até que chegou a hora em que o próprio Jesus veio testificar de cada profecia dada, né? Jesus veio como juiz e juízo, né? Não somente trazer juízo, julgamento sobre os que rejeitam, mas a presença de Jesus veio trazer juiz sobre a terra, ou seja, declarar o que estava certo,
porque somente o autor do livro, né, do Velho Testamento poderia vir e autenticar aquilo com a sua vida. Trazer um absoluto para aquelas pessoas que poderiam ter dúvidas sobre o ministério do Messias, né? Eles tinham ali várias religiões naquele dia, e cada uma já tinha a sua interpretação do que era ou do que vinha a ser o Messias. O profeta ensina isso. Eles tinham uma figura do Messias na mente, e eles imaginavam como seria a vinda do Messias, né? E quando o Messias veio, o profeta diz, foi contrário a tudo o que eles pensavam, né? O povo judeu estava acostumado com as obras sobrenaturais de Deus, né? De um Sansão que matava 1000 com uma queixada de jumento, né? De um Moisés que abria o Mar Vermelho e trazia pragas sobre o Egito, né? De um Elias que fazia descer fogo do céu e consumir os profetas de Baal. O povo do Velho Testamento estava acostumado com este Deus. Mas agora vem a manifestação deste Deus para autenticar tudo aquilo que havia sido dito do Messias. E quando o próprio Messias chega, ele é um cordeiro sendo empurrado de um lado para o outro. Então aquilo chocou com o que eles pensavam, né, do Messias. Eles tinham o Messias como um rei, como um reino terreno, um reino natural. Eles pensavam que o Messias vinha e ia destruir tudo, como faziam os profetas, né? Mas agora o Messias vem e é um cordeirinho sendo empurrado de um lado para o outro. Aquilo chocou com a mente intelectual deles. Eles não podiam entender que aquele homem magro, né, de pés sujos, caminhando nas ruas da Galileia, né, um cordeiro poderia ser aquele Deus invencível, sobrenatural, que eles estavam acostumados no Velho Testamento, né? Então Deus vem sempre e nos surpreende na forma como Ele se manifesta. Ele faz isto porque Ele esconde estas coisas dos sábios e entendidos e revela isto aos pequeninos, diz a Bíblia, os quais aprenderão. Amém? Então, antes de começar a falar aqui um pouquinho mais, a gente está aqui, irmãos, com o objetivo de obter fé de rápido. Tá certo? O tempo do rudimento de doutrinas já passou. O apóstolo Paulo disse, iremos falar, se Deus permitir, ainda falaremos, mas não é mais tempo de rudimentos de doutrina, de batismo, né? De imposição de mãos, de vestimentas, né? De atitudes erradas na vida, de mentiras um para com o outro, de vestes indecentes. Não é mais tempo disso. Nós estamos aqui porque nós já temos uma fé para isto. Jesus trouxe uma fé de salvação. Ou seja, uma fé que nos converte, que tira a nossa carnalidade, que tira a mentira do homem e da mulher, né? Que tira a desonestidade do coração do homem, que tira o orgulho, a avareza do homem, que tira a luxúria da mulher, que tira a desobediência da mulher, que tira a desobediência do homem. Isto Jesus trouxe como doutrina de salvação. Mas Paulo disse que deveríamos prosseguir para a perfeição. Então, o evangelho que nós trazemos, com aquilo que nós aprendemos do ministério da esposa de Cristo, através do ministério de João, é para aperfeiçoar aqueles que já têm isso na sua vida. A mensagem que trazemos é para coroar uma vida santificada. É uma mensagem que aperfeiçoa um homem e uma mulher que já tem uma responsabilidade de vida cristã com Deus. Então, como nós falamos, não é hora para nós brincarmos de igreja, de virmos simplesmente visitar uma igreja, assistir um culto, não. A hora é de aperfeiçoamento. A mensagem que temos não é rudimento, é uma mensagem perfeita. É uma mensagem que traz perfeição para nós que já recebemos o rudimento da doutrina de Cristo. Nós já fomos batizados, tá certo? Nós já fomos justificados, nós já cremos, nós já fomos santificados. A santificação, ela vem para tirar a vida desordenada do homem e da mulher. A santificação, que é a segunda etapa, né, da graça, ela já veio para tirar a mentira do nosso coração, a vaidade extrema do homem e da mulher. Isto acontece na santificação. Nisso nós já passamos.
O rudimento nós já passamos. Então, as pessoas, nós aqui devemos pensar seriamente, porque a nossa vida já deve estar preparada com esta pureza, com essa santificação, para receber a mensagem que o sétimo selo trouxe para nós. Uma mensagem de perfeição. O que nós estamos aprendendo hoje é ter fé para rapto. O profeta diz, se você não acompanhar Deus nas pequenas coisas, se você não acompanhou Deus até aqui nos rudimentos, se você não se preocupou em limpar a sua vida, em santificar o seu coração, se o homem não se preocupou em ser honesto, tirar a mentira, tirar os olhos de adultério, tirar a vida errada, você não vai acompanhar Deus nas grandes coisas, diz o Mombrana. Se você acompanhou Deus nas pequenas coisas, quando as coisas grandes vier, você captará, você acompanhará. Então nós estamos aqui, irmãos, para acompanhar Deus nas grandes coisas que Deus tem feito por nós. E o que Deus prometeu para nós através de William Branham era uma mensagem de revelação para rapto. Tá certo? Porque o rudimento nós já tínhamos desde as denominações. Tá certo? Desde as denominações. Aqueles que foram sinceros em uma denominação, certamente veria Deus nas grandes coisas que ele está fazendo agora no ministério do sétimo anjo. Porque a condição do coração do eleito, irmãos, mesmo numa denominação, ele já era um crente compromissado com Deus. Ele já determinou no seu coração servir a Deus, mesmo dentro de uma igreja denominacional. Eu creio que o eleito pensa assim. Eu pensava assim. Como já dei testemunho da minha vida, quando eu fui para uma igreja denominacional, não cheguei a ir, mas eu falava assim no meu coração, olha, quando eu for para uma igreja, eu vou para Deus e amor, porque lá a doutrina é rígida, é verdadeira. Um coração desejando fidelidade. E eu dizia assim para os meus irmãos, olha, eu vou, mas eu não vou ficar com o pé dentro ou fora, não. Ou eu vou ser crente ou não vou ser nada. É isso que Deus quer, uma posição firme de cada um de nós. Ou nós somos crentes ou não somos nada. Ou nós obtemos fé de rapto ou não obtemos nada. Porque a hora já é muito tardia para estarmos brincando de servir a Deus com um coração descompromissado com Deus. Amém? Então Deus prometeu nesta mensagem que temos fé de rapto. Porque o profeta diz, com o que temos nós não vamos subir. O próprio William Branham disse, a primeira e segunda etapa nos trouxe cura divina, nos trouxe o trabalhar de Deus no corpo natural e no espírito, mas a mensagem da terceira etapa veio trabalhar na nossa alma, a torre de controle de Deus, aonde Deus iria trazer para este coração justificado e santificado uma mensagem de pedra de coroa, que é a revelação dos 7 trovões. Amém? E o que nós temos que nos conscientizar nesta noite, irmãos, que 7 selos não nos levam no arrebatamento, tá certo? Porque as pessoas às vezes desconhecem isto, 7 selos foram revelados para dar para nós o conhecimento da operação do diabo, do espírito do anticristo, das coisas que o diabo fez no decorrer das eras. Mas o Mombrana deixou bem claro, o que daria a esta igreja, o aperfeiçoamento viria com a fé dos trovões. E os trovões nós aprendemos que eles estão revelados dentro dos 7 selos. Amém? 7 selos foi a abertura da palavra. Mas 7 trovões é o que estava dentro desses 7 selos, que são essas revelações. Tá certo? E estas revelações, elas só mostram uma coisa para nós: a segunda vinda de Jesus Cristo na terra. É você ter estas revelações que dão ao seu coração uma absoluta fé de que você viu Jesus Cristo retornar em carne, trazendo uma mensagem para nós de aperfeiçoamento para sermos raptados. Amém? É o que ele diz aqui nesta mensagem, o 7º selo. A mensagem de fé de rapto nada mais é do que a manifestação do próprio Jesus Cristo como uma promessa de sua vinda. A vinda de Cristo. O que a samaritana achou foi 7 trovões. O que Felipe achou foi 7 trovões. Os 7 trovões declaravam que Jesus estava na terra para o povo judeu. E a mesma coisa hoje. O que declara para nós que Jesus já voltou são 7 trovões, as revelações contidas dentro dos 7 selos.
Amém? E isto não é para todos, é para um povo peculiar de boas obras, diz a Bíblia. Ele diz aqui na mensagem O Sétimo Selo, no parágrafo 391, agora, você observou a abertura deste sétimo selo? Está também em um mistério triplo. Eu tenho falará, que isto é o mistério dos 7 trovões. O mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Qual é o mistério? Mateus 24, 36. O dia e a hora em que o Filho do Homem retornaria na terra. O mistério é esse. Veja, revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo. Os 7 trovões soando no céu nos dará esta revelação deste grande acontecimento. Será exatamente na vinda de Cristo. Então, os 7 trovões revelam a volta de Cristo na terra. E esses 7 trovões soaram em Apocalipse 10, 7. Nós sabemos disso. Dia 28 de fevereiro, Jesus Cristo voltou para trazer para nós a fé de rapto. E é o foco desta igreja do último dia, o foco da igreja que foi levantada com o ministério de João, é comer o livrinho. Comer o livrinho é saber o que são 7 trovões. Não é saber o que são 7 selos. 7 selos eu sabia na primeira e segunda etapa, é só ler a mensagem que eu sei, o que é cada cavalo, cada cavaleiro. Mas é 7 trovões, e o profeta diz, os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. À medida que o irmão Brana ia pregando os 7 selos, 7 trovões iam soando para a igreja. E é aquilo que o profeta não pôde explicar, 7 trovões. Isto o profeta não pôde trazer porque Deus o proibiu, porque aqueles trovões revelariam a vinda de Cristo na terra. E aquilo apontava para ele, porque foi o 7º selo, William Branham, que trouxe Jesus para a terra. Amém? Então é nisso que nós devemos focar. 7 trovões que traz perfeição para a igreja. 7 trovões, essas revelações que dão a você convicção de que Jesus Cristo veio mesmo em 1963, naquela nuvem de anjos. E isto é o que nós não tínhamos, a terceira etapa. O que coroa a mensagem de William Branham é a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que vindica o ministério de João Batista é a palavra vindo a ele na água, como diz o irmão Branham, no rio. Aquilo vindicou o ministério de João Batista. Como poderia se autenticar aquilo que foi prometido a João Batista se Jesus, o Messias, não aparecesse? Da mesma sorte, o irmão Branham. Os trovões revelados no céu vindicam o ministério de William Branham, que tinha uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Então, isto aconteceu para nós, a igreja de Cristo. Então, no tempo de Jesus, houve muitas interpretações acerca do Messias, muitas discussões, muitas coisas que falaram, mas tinha que aparecer o absoluto, uma mensagem que colocaria um ponto final nas discussões do que vinham a ser o Messias. E quem poderia fazer isto? O próprio Deus, para autenticar aquilo que ele escreveu. Por isso, a revelação dos mistérios da Bíblia, ninguém toca. Os 7 selos, só havia conjecturas do que poderia ser. O próprio irmão Branham, antes da revelação, tinha uma conjectura, que ele aprendeu ali de um pastor ali, de adventista do 7º dia, se eu não me engano, o que poderia ser os 7 selos. Mas, diante de tantas interpretações erradas que tinha o Novo Testamento, para ser, em especial, o livro do Apocalipse, com tantos símbolos ali, que o próprio Jesus, na ilha de Patmos, apresentou para João. E depois que João escreveu e a Bíblia foi escrita, houve muitas conjecturas, até a era de Laodiceia, de homens querendo dizer isto é isto, aquilo é aquilo, o 7º selo é isto, o 1º selo é isto, e ninguém tinha a verdade. Como nós iríamos saber a verdade? Teria que ter um juiz para determinar o que é certo e o que é errado. Por isso, naquela nuvem branca, veio o juiz de toda a terra, como diz o irmão Branham.
uma peruca branca de juiz era o que simbolizava também aqueles anjos. Porque o próprio autor do livro do Apocalipse, que ele deu a João na ilha de Patmos, agora veio para dizer, isto é isto. Só Jesus, o autor, poderia autenticar o livro do Novo Testamento que Jesus deixou no capítulo 24 de São Mateus. Os irmãos sabem que a cada 2, 3 versículos do capítulo de São Mateus, ali é um selo. Jesus deixou ali escrito no capítulo de São Mateus todos os selos. Quando chega no 7º selo que Jesus ia profetizando, ele disse, agora o dia e a hora ninguém sabe. E chegou no 7º selo, o próprio Jesus omitiu o 7º selo, porque era a sua volta em outra carne, em outro corpo. Era a sua volta como ômega, aqui, depois da era de Laodiceia. Então, ele omitiu isso enquanto profetizava no livro de Mateus 24. Ele omitiu o 7º selo, porque isso não pertencia ao ministério do Filho do Homem ali com os judeus. Pertencia ao ministério do Filho do Homem quando ele retornasse para autenticar aquilo que ele deu para João na ilha de Patmos. Porque como Deus julgaria o mundo, meu irmão, se ele não tivesse uma mensagem absoluta para dizer, isto é isto? Como nós teríamos uma fé de rapto com tantas interpretações erradas do que é a Bíblia, do que é o Apocalipse, do que é a vinda, do que é o 7º selo? Por isso Jesus se manifestou para trazer o cumprimento das profecias que ele próprio era autor, quando deu para João. Então hoje nós temos o assim diz o Senhor, verdadeiramente do que é cada selo, e especialmente o 7º selo. Mas você percebe que assim como o Filho do Homem omitiu o 7º selo lá, e nós já falamos sobre o paralelo da primeira vinda e da segunda vinda, você vê o paralelo, é tudo igual. Lá um povo foi cegado, aqui um povo é cegado. A era de Laodiceia, ela é cega, tá certo? Jesus omitiu o 7º selo, Brana omitiu o 7º selo aqui, porque teria um ministério para nós. A omissão do 7º selo, a omissão de se dizer o que foi o 7º selo, permitiu que a noiva de Cristo fosse revelada nesses últimos dias para tomar aquilo que foi profetizado e omitido pelo profeta e João poder profetizar para nós o que era o 7º selo. Amém? Você, vendo por esse lado, você vai perceber que tem uma noiva que ela é identificada como a verdadeira noiva. Por quê? Ela é profeta. Só um profeta poderia revelar divinamente o que era cada selo. Reformadores não tinham essa autoridade. Um profeta, simplesmente profeta, não tinha essa autoridade, porque a própria Bíblia diz que o livro fechado, ninguém era digno de abri-lo. Ninguém. Não havia anjos, arcanjos, serafins, não havia papas, não havia um profeta cheio do Espírito Santo. Eu sempre digo isso, para aqueles que creem que foi o irmão Brana que abriu os 7 selos, irmãos. O irmão Brana, cheio do Espírito Santo, não era digno de abrir os selos. Tá certo? A Bíblia diz, eu creio na Bíblia, ninguém foi achado digno, nenhum profeta. Porque só o autor do livro poderia abrir o livro e dizer, isto é isto. Se você escreve um livro da sua autoria, da sua vida, só você pode interpretar aquilo, porque é você que fez. Então Jesus veio para autenticar o livro do Novo Testamento, porque Brana agora era o mistério do Novo Testamento. Amém? Então, Jesus retorna nos últimos dias para dizer para nós o que é certo, o que é errado. Isto é o que o juiz faz, tá certo? Não é só julgamento, mas é trazer uma mensagem absoluta que tira toda a dúvida do nosso coração. Porque nós não vamos subir com dúvida no nosso coração. Nós temos que saber aquilo que foi revelado dentro dos 7 selos. Então, o irmão Brana não poderia abrir este livro. Teria que ser Jesus Cristo mesmo descendo do céu naquela nuvem. Como diz o parágrafo 236, aprovando sua palavra. Teria que ser Jesus mesmo para vir na terra e profetizar, porque o livro é dele. Ele pagou o preço deste livro. Ele era o único digno que poderia dizer o que foi cada selo dentro daqueles símbolos. Só ele para dizer o que era o cavalo branco, o que era o cavalo vermelho. Só ele para dizer o que era o 7º selo.
Agora veja, o que faz a omissão de se dizer o que é o sétimo selo? Só profeta pode fazer isso. Por isso aparece o ministério da esposa de Cristo. Você identifica o ministério da esposa de Cristo através de João, quando é declarado para nós o que era o sétimo selo que nós não sabíamos. Nós que pertencíamos às igrejas da primeira e segunda etapa, né, com outros pastores, nós nunca ficamos sabendo e ninguém sabia o que era o sétimo selo. Quando aparece a noiva depois do ano 2000, vem e mostra para nós quem era o sétimo selo. E nós ficamos sabendo que o sétimo selo é Brana. Porque Brana, B-R-A-N-H-M, é perfeito, perfeição. E só Jesus é perfeito. Só Jesus é perfeição. Aquele nome escrito nas montanhas, irmãos, aquilo ali não é Deus dividindo a glória com um homem. Porque Deus... Porventura, por que Deus colocaria o nome de um homem nas montanhas como sinal eterno? Você sabe que nós tivemos um sinal eterno no amanhecer, que era Jesus. Uma virgem conceberá. Aquilo era o sinal eterno do amanhecer. Quem era? Jesus. E agora tem uma luz do entardecer. Porventura, quem seria a luz do entardecer, a não ser o próprio Jesus, trazendo uma mensagem para unir o alfa e o ômega, para completar aquilo que era o plano da salvação. Amém? Então, aquele nome escrito nas montanhas, o profeta diz, é um sinal eterno. Ele diz, seu nome está em toda ela. Isto aí não era o nome de um homem, era o novo nome de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é um sinal eterno para nós. E se ele foi sinal eterno no amanhecer, ali com os judeus, quando ele viesse para os gentios, ele seria um sinal eterno. Amém? Então, é bom nós pensarmos nisso. Eu trouxe muita mensagem aqui, mas não vai dar tempo de nós lermos toda, mas eu quero focar mais no Messias, né? Porque o Mombrana ensina essas coisas. Agora, irmãos, isto aqui estava escondido de nós. A gente sempre deixa bem frisado isso aqui, porque o que nos mostrou isso aqui não foi o William Branham, tá certo? O William Branham veio e revelou todas estas coisas, mas especificamente a terceira etapa, ele não pôde dizer nada. Deus omitiu. Ele diz, Deus omitiu de nós a abertura do sétimo selo, porque teria que ter uma noiva depois da partida de Brana, para mostrar isto, porque o próprio Mombrana diz que Deus teria uma igreja, Deus teria uma noiva, a noiva teria um ministério antes do rapto, e isso apareceu para nós através do ministério de João. Quando João come o livrinho, ele profetiza de novo o que é a terceira etapa. A terceira etapa é a abertura do sétimo selo. No sétimo selo houve a manifestação de Jesus Cristo na terra, cumprindo no ministério de William Branham, que tinha primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Veja a nossa cegueira em pensar que Deus poderia ter tirado William Branham sem dar a ele a terceira etapa. Era isso que nós criamos, que a terceira etapa não pôde ser explicada. O Mombrana não teve a terceira etapa. Nós não ficamos sabendo o que era a terceira etapa. Tá certo? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos e os trovões contidos dentro dos 7 selos. Isto trouxe para nós conhecimento da terceira etapa. E é isto, irmãos, que nos aperfeiçoa. Tá certo? É o conhecimento das revelações contidas dentro dos 7 selos. E as revelações contidas dentro dos 7 selos apontam para nós, vindicam para nós que Jesus Cristo voltou em 28 de fevereiro de 1963 para autenticar o seu próprio livro. Ele era o autor do livro do Apocalipse. Nenhum homem, nenhum estudante da Bíblia, nenhum seminarista teológico poderia vir e autenticar e dizer isto é isto, a não ser o próprio autor voltando para dar a esta noivinha um absoluto, uma mensagem que mostrasse para ela a própria volta do seu Cristo na terra. Por isso, nós achamos o Messias, tá certo? Só o Messias poderia autenticar o livro do Velho Testamento. Foi ele que escreveu quando ele nem corpo tinha. Tá certo? Aquela coluna de fogo era o corpo teofânico, celestial de Cristo. Ele não tinha um corpo de carne para morar ainda, mas naquele corpo celestial, a coluna de fogo, ele escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Ele enviou profetas, ele comissionou profetas. Então ele volta agora quando tem um corpo de carne,
para poder autenticar o Velho Testamento, cumprindo todas as promessas que ele deixou ali para os profetas e para os patriarcas. Agora, a própria palavra entra em cena para mostrar o que ela é, né? A plenitude da palavra. Jesus é a plenitude da palavra que foi aperfeiçoada, né? Para poder morrer e salvar nós do pecado. No retorno de Jesus, você também pode ver que houve uma confusão de interpretações do que seria a volta de Cristo. Ninguém sabia como ele viria, quando, né, ou que horas, né? Ninguém sabe, era isso que a gente, né, ninguém sabe. Agora, aparece uma pessoa dizendo que sabe a hora, né? O profeta diz, não podia saber, mas quando viesse a mensagem do sétimo anjo, o mistério, na voz do sétimo anjo, se cumprirá o mistério. Né? Mateus 24, 36. Se cumprirá a volta do Filho do Homem. Porque é isto que é Mateus 24, 36. É o retorno do próprio Deus na terra, Jesus Cristo, para abrir para nós os selos. Mas o profeta ensina, para poder ser aberto os selos, o sétimo selo teria que ser aberto primeiro. Tá certo? Então, Apocalipse 10, 7 é o sétimo selo aberto. É Cristo numa carne para abrir 6 selos. Amém? Porque o sétimo era ele mesmo. O profeta, assim, numa mensagem, eu não me lembro, eu acho que é fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, ele diz, foram abertos para nós 6 selos. Tá certo? Porque o sétimo era o mistério. Era ele mesmo para cumprir a mensagem que ele era autor, foi ele que escreveu, só ele tinha autoridade para revelar, foi ele que pagou o preço do livro, só ele poderia abrir o livro para nós. Amém? Então nós devemos ser gratos a Deus, porque a mensagem que nós temos não é pouca coisa. Tá certo? Para entender isso que nós estamos falando aqui, se trata de uma mente profética. A noiva tem esta mente profética. Quando é pregado isto para um eleito que tem mente profética, que pertence à noiva, o corpo de Cristo, irmãos, ela não tem dificuldade para compreender estas coisas, tá certo? Ela escuta o profeta e ela crê. E quando ela crê, os olhos dela são abertos. Não adianta nós queremos entendermos para crer, não. Nós temos que aceitar por fé. Amém? Olha, nesta mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele diz assim, olha, se Israel tivesse reconhecido o seu Messias, o sinal prometido, eles não estariam onde estão hoje. Mas por que eles não o fizeram? É lamentável. Por que eles não fizeram isto? Porque Deus disse que eles não reconheceriam. Né? Quantos creem? Veja, Deus disse que eles não fariam isto. E o mesmo Deus disse que na igreja de Laodiceia isto aconteceria e aqui está diante deles. Olha para você ver. Isso aqui para a noiva, é a revelação. É revelação. Ele disse que aconteceria com a era de Laodiceia e aqui está diante deles. Eles não estão vendo o quê? O Messias, o sinal do Messias. Olha, e o mesmo Deus disse que a igreja de Laodiceia isto aconteceria. E aqui está diante deles. Como eles podem fazer qualquer coisa a não ser dar cumprimento a isto? Veja, Deus respeitando o tipo. A primeira vinda teve um povo cego. Na segunda vinda você tem que ter uma era de Laodiceia cega. Tá certo? Deus tem que estar velado num homem para poder cegar as pessoas. Como o Deus do Velho Testamento estava velado em Jesus. Um homem de carne, um corpo humano, estava velando Deus para os judeus. E agora tinha que acontecer a mesma coisa. Um corpo de carne chamado Brana tinha que estar velando Deus para os gentios. E aquele mesmo corpo que é um véu para cegar o incrédulo, aquele mesmo corpo que é um véu, ele desvela Deus para os crentes. Quantos o veem aqui de pé, diz o irmão Brana? Quantos o veem ele aqui de pé, o poderoso conquistador? O sétimo selo aberto, pregando para vocês. O profeta diz, eu sei que vocês não estão vendo. Tá certo? O sétimo selo está aberto, o véu está rasgado. Mas vocês não estão vendo esta coisa misteriosa que é 7 trovões trazendo Cristo para a terra. 7 trovões soando o grande mistério do dia e a hora em que Jesus voltaria à terra, irmãos.
Todos esperavam Jesus num arrebatamento. Esta é a figura que todos os teólogos têm, que todos nós tínhamos. Jesus voltando, com milhares de anjos tocando trombeta, um grande movimento no céu, todo olho vendo. Aquilo ali, irmãos, veja, confundiu todo mundo. Nós, o povo da mensagem, esperávamos isso. Nós críamos numa mensagem e não tínhamos conhecimento da mensagem. Mas veja agora que o irmão Bruno diz, se eles unicamente tivessem reconhecido o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem, ele veio em nome do Filho do Homem. Deus, irmãos, ele veio fazendo coisas extraordinárias no ministério de William Branham. É como o Morano prega aqui, eles não poderiam ter perdido o sinal do Messias. Você sabe que o sinal do Messias, de que o Messias estava na terra, nós estamos falando sobre a estrela, do Oriente, que deu aquele anúncio de que o menino Deus estava na terra, os acontecimentos que mostravam que Deus estava na terra em um corpo chamado Jesus, foi grande demais. A coluna de fogo veio no nascimento, veio dando a comissão no rio, tá certo? O irmão Branham também recebeu esta coluna de fogo no seu nascimento, veio no rio, mostrando grandes sinais e maravilhas nunca vistos nem no ministério de Jesus. Não era para o povo perder quem foi o William Branham. Por que pensar que nós adoramos o William Branham? Quem teve um ministério como o de William Branham? Nem Jesus na primeira vinda teve. Branham veio e teve um ministério porque Branham é aquele que Jesus testificou dele, aquele que crê em mim. Aquele Espírito Santo de verdade, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Quem era aquele? São João 14:12. Aquele que crê em mim fará estas obras. Que nós poderíamos entrar nas obras que Jesus fez para mostrar que Branham é aquele que fez estas obras de Jesus e maiores, tá certo? Então teria que ser Jesus em um outro corpo, com um outro nome, para manifestar este grande ministério, tá certo? E qual foi o sinal do Messias? Nós temos que saber, irmãos, que aquilo que o irmão Branham fazia quando ele pregava, quando ele orava, em que ele olhava e discernia todos os pensamentos e intenção do coração, aquilo não era um dom profético. Aquilo não era um dom profético. Nenhum dom profético podia fazer aquilo na escala em que acontecia na vida de William Branham, a ponto dele sair carregado do púlpito. Aquilo não era um dom profético. Aquilo era o dom. A palavra feito carne. Porque a palavra é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Era Deus, a palavra, o verbo num corpo humano. E a Bíblia diz que a palavra, Deus, ela é mais eficaz do que espada alguma de 2 gumes. E ela é apta para discernir. Não é um dom, é o dom no homem. Era Jesus Cristo, a palavra, num corpo humano, que podia discernir todos os pensamentos. Aquele era o sinal do Messias. Como nós lemos aqui. Venha ver quem nós achamos o Messias. Por quê? Venha ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é porventura este o Messias? E o irmão Branham está mostrando isso aqui para nós. Olha. Quando ele disse à mulher a respeito de quantos maridos ela teve, e naquela condição ela era ordenada para a vida, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Eu sei que quando o Messias vier... Veja, nós não temos tido profeta por mais de 70 anos, mas eu sei que quando ele vier, o Messias, este é o sinal que ele fará. Amém? Porque ele será a palavra. Amém? Nenhum profeta tinha aquele sinal. Os profetas poderiam mostrar algumas visões para o povo, mas muito pequena escala. Mas quando chega a palavra, aquilo flui automaticamente. O irmão Branham, aonde ele ia, ele tinha visões. Ele discernia os pensamentos. Aonde ele estava, aquele poder estava sobre ele, porque ele era o Verbo encarnado. Amém? Para profetizar para nós a abertura dos 7 selos, a revelação dos mistérios. Ele será a palavra. Ele saberá o que está no coração do homem. Olha, Sara, mensagem, conferências com Deus. Sara atrás dele, na tenda. Abas fechadas, tudo fechado. Sara riu consigo. O irmão Branham emite um som de riso. E disso consigo, veja,
poderia eu ter deleite com meu senhor? Do que você chama seu marido? Terei eu deleite com o meu senhor novamente, visto que sou velha e ele velho também? E o anjo, com as suas costas viradas, disse: por que Sara riu? O que a fez rir? Você não vê que tipo de espírito que tinha o anjo? Era esse, visitando aquela igreja eleita lá. Agora, Jesus disse que esta mesma coisa aconteceria logo antes da sua vinda. Este será o sinal da sua vinda. Amém? Olha aqui, Abraão restaurado. Veja, eu terei que lhes dizer algumas coisas. Eu entrei naquela manhã da escola dominical. Agora veja, veja, o anjo do Senhor, ele está aqui. Ele está aqui. Eu digo isso em nome do Senhor. Acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia usar uma. Porque, de qualquer forma, é ele quem a fez. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Você não acha isto? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, esquecer o que você aprendeu, esquecer o que você foi ensinado, deixar Deus te mostrar, veja, e sair do caminho, ele entrará, ele pode te usar, ele é o mesmo Deus, ele dará os mesmos sinais. Amém? Você crê nisso? Olhe para ele. O povo ficou assim. Olhe para ele. Olhe para ele. Ele dá os mesmos sinais. Olhe para ele. Deixe eu virar minhas costas. Aquele era o sinal do próprio Deus na tenda de Abraão. Deus, numa carne humana, discernindo os pensamentos de Sara. Ele diz: aquele mesmo anjo está aqui. Olhe para ele. O povo está procurando o anjo lá. Que mensagem tremenda, que palavra tremenda, né? Deixe-me virar minhas costas. Olha, ore por algo que está errado com você, eu te desafio. Irmão, isso aqui é para eleito, isso aqui arrepia a nossa alma. A alma do eleito é arrepiada com isso aqui, tá certo? E ele diz aqui, irmão, o anjo do Senhor está aqui esta noite. Ele é Jeová Deus em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Amém? Veja, irmão, este é o sinal do Messias. Para quem estar procurando por um Messias lá longe? Ele vai vir, ele vai voltar. Ele prometeu. Para que ficar pensando numa outra vinda, sendo que na voz do sétimo anjo se cumpriu o mistério de Deus. O mistério de Deus, a Bíblia não diz os mistérios, né? Na voz do sétimo anjo se cumprirá o mistério singular. Primeiro, Jesus tem que vir revelando o mistério que nem o filho sabia. Para que agora este mistério, em cima do púlpito, o sétimo selo é o mistério. Mateus 24, 36. O mistério estava ali em cima do púlpito, abrindo 6 selos. E eu sei que vocês não estão vendo. Que bom que eu posso dizer para os irmãos, né? Eu sei que vocês estão vendo, porque eu estou vendo. Porque João viu primeiro e nós vimos com João, tá certo? Ver o sétimo selo aberto, o mistério de toda a Bíblia aberto, é comer o livrinho, tá certo? Por isso eu sei que eu comi o livrinho e você sabe. Porque você sabe que quem se manifestou em carne foi Jesus Cristo mesmo. Amém? Então veja, o mistério estava em cima do púlpito, o sétimo selo. Vocês não estão vendo o sétimo selo aberto. Nós não víamos o sétimo selo aberto, tá certo? Nós, o povo do Mensagem, nunca ficamos sabendo que o irmão Brana era o sétimo selo, né? E é incrível porque a noiva, quando ela aparece no ano 2000, através do ministério do pastor Osmar, ela mostra para nós quem era o sétimo selo. Só quem tem autoridade para mostrar o que é o sétimo selo é uma noiva profeta. Por isso, ela é profeta. Tá certo? E o Senhor Jesus, através de Brana, em sua bondade, permitiu, ao omitir o sétimo selo, que nós fôssemos esta esposa profética. Por isso, quem quiser saber quem é o sétimo selo, tem que ouvir esta noiva. O povo da Mensagem nunca saberá que o sétimo selo é Brana, na forma revelada como nós sabemos, se não ouvir o mistério da esposa de Cristo, irmãos. Tá certo? Isto pertence a ela.
Tá certo? Deus omitiu de William Branham. Você sabe o que? Nós já falamos sobre isso, né? Aquela palavra que ele disse para William Branham, não vai explicar. Aquilo foi aquele rasgo na palavra revelada ao esposo Branham. Aquilo foi aquele rasgo para tirar daquele rasgo, não expliques, nós. Nós saímos como a esposa de Cristo para profetizar de novo o que é o 7º selo, tá certo? Por isso, você não tenha dúvida hoje que você tem, neste momento, fé de transladação, tá certo? Você não precisa fazer força, você tem. O que é fé de transladação? O que é fé de arrebatamento? É saber o que é 7 trovões. E o que é 7 trovões? É a volta do Messias na terra para cumprimento da sua palavra. Amém? Querido Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de pregar esta verdade tão maravilhosa, Pai. Nós temos prazer nisto, Pai. Nós temos deleite nisto. Quanto mais nós falamos disso, mais isso se torna doce para nós. Isto é uma revelação maravilhosa, Pai. Conhecer o mistério do Senhor, isto, ó Pai, nos coloca numa posição tão privilegiada nesta noite, Pai. E eu sou grato por estes irmãos que estão aqui, por este pequeno grupo que está aqui, que crê nisso, Pai. Que tem a mesma fé, podemos compartilhar, desfrutar juntos desta fé, sabendo que nós fazemos parte deste grupo que será transformado. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.